Não gosto do que vejo no espelho. E agora? Estamos começando aqui mais um programa Shine e bem verdade que às vezes essa é uma realidade para mim e para você, não é mesmo? E é por isso que eu estou aqui com a queridíssima Simone Lacerda para conversarmos um pouco sobre autoestima e moda. Simone, seja bem-vinda. Obrigada, que alegria estar com você de novo. Pois é, a gente já teve tantos momentos juntas, né, Simone? Que delícia estar aqui com você mais uma vez, trazendo, né, para nós um pouco desse tema que é tão importante para nós mulheres e é algo que é tão assim, tão Simone, né? Porque você nos inspira tanto com o que você fala também, com o seu jeito de ser. Queria muito te agradecer por você estar aqui com a gente. Vai ser uma bênção ter esse programa aqui para todo mundo que está assistindo em casa. Obrigada, é uma honra mesmo estar com você. Lívia. Eu queria começar, Simone, que a gente falasse um pouquinho sobre como isso começou na sua vida. Quando que você começou a falar sobre moda, sobre estilo, sobre autocuidado, assim, autoimagem? Então, falar mesmo, eu comecei adulta, mas começou na minha vida desde criança. Eu falo que o nosso dom, ele é muito revelado na infância. É verdade. A minha infância eu gostava muito de brincar de boneca, então eu criava as roupas das bonecas. Minha mãe sempre fazia as roupas para mim, para eu e minhas irmãs. Então eu fui criada muito nesse meio de moda desde pequena. Eu sempre amei. No ambiente assim de meninas. De meninas, são 4 mulheres na minha casa, eram 4 mulheres, então sempre essa coisa do autocuidado. Sim. E quando que isso despertou em você, assim? Você falou que desde a infância você já vivenciava isso, né? Mas quando você falou assim, nossa, é isso? Quando eu mudei em mim, porque eu era uma adolescente muito problemática, assim, no sentido de me achar feia, eu era muito rejeitada, eu me sentia assim, na verdade. E aí eu comecei a me cuidar, foi aí que eu despertei e falei, vou começar a me cuidar. E eu vi essa mudança, não só em mim, mas em como as pessoas me viam depois disso. Uau! E eu comecei a me sentir melhor, a me sentir bem, me sentir mais autoconfiante, me sentir mais segura, eu era muito insegura. Então eu vi como que isso não era algo fútil, mas era muito importante, foi muito importante na minha vida para uma cura. Sim. E é interessante quando você fala também, assim, que apesar de você se sentir rejeitada, em alguns momentos, provavelmente até foi, né? Porque o mundo, enfim, o diabo, ele vai criando uma situação, né? Para aquilo que ele já coloca na nossa mente, às vezes ele usa pessoas que estão completamente alheias às nossas realidades para soltar palavras que acabam nos ferindo e contribuindo para uma imagem completamente distorcida de quem nós somos, né? Então, acaba que às vezes isso tudo vai somando e vai colaborando para essa distorção, mas como o Senhor, assim, Ele tem esse cuidado nesse autorresgate de quando a gente começa a se enxergar diferente e essa mudança de dentro, ela automaticamente ela vai para fora. E a partir do momento que alguém, né, o eu, consegue perceber isso, as pessoas também conseguem perceber, né? Como é que essa mudança interna, ela é perceptível aos olhos dos outros, né? Porque, na verdade, você expõe muito aquilo que você é por dentro. Sim. Então, a gente vê pessoas, às vezes, que estão deprimidas, estão depressivas, então elas não se arrumam, às vezes saem de pijama. É verdade. Né? Assim, não tem fica de pijama o dia todo. Não estou falando que isso tem um problema, mas se isso é uma constância na vida da pessoa, aí existe um problema. Sim. Não pode ser algo assim que vira uma rotina na vida dela. Então, ela tem que se preocupar mais em se arrumar do que em andar desleixada. A gente vê muita gente, às vezes, falando assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu sou assim mesmo, eu gosto de ser desse jeito. Mas é muito importante a gente ouvir o que as pessoas também têm a dizer, não para nos definir, mas para contribuir, de fato, em quem nós somos. Os feedbacks são importantes, a gente não vive alheio no mundo, né? Assim, onde as coisas que eu faço não importam como as pessoas enxergam.
enxergam. É importante sim, porque a gente vive como Jesus com um propósito e uma missão. Então, essa relação com o outro, as influências que a gente gera no outro, isso é importante, porque vivemos numa sociedade onde o que a gente faz também é para o outro. Então, a gente não pode andar só nesse discurso, né, Simone? Eu tô bem, eu tô confortável comigo mesma, né? E geralmente não tá. Quando a pessoa tem esse tipo de revolta, ela não tá. Uhum. Então, isso já mostra algo interno mesmo dela. Tem um versículo que diz assim, está em Eclesiastes 9:8, que eu gosto muito, que fala: em todo tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqui, esse versículo ele sugere que vestir bem mantém uma boa aparência, né? Algo desejável. E que é uma alegria, um cuidado pessoal, e que o óleo na cabeça, ele demonstra frescor, vitalidade e uma boa apresentação. Então, se não fosse importante, não estava na Bíblia, quanto vários outros versículos também. Esther, que se arrumou. Esther teve 1 ano de preparação para poder ser rainha. Sim. 1 ano com os melhores banhos, os melhores óleos. E todo aquele tratamento ali que Esther teve mostra que para ela ocupar um cargo que ela precisava passar por um processo. Com certeza. Então, ela tinha que estar preparada. E as pessoas, às vezes, que falam assim, mas eu não preciso disso, eu não vou a lugares assim. Só que a gente nunca sabe qual vai ser a hora de uma oportunidade. Sim. Até deixa eu contar o que aconteceu comigo outro dia, né? Eu vou muito para academia, eu ando muito, às vezes eu tô com a roupa de academia, mas mais arrumadinha, compridinha, né? Mas esse dia eu tava arrumada, foi para um almoço e eu tava lá e um amigo do meu marido, que dá palestra, mandou uma mensagem pro meu marido, pro Fábio, falou assim: Fábio, será que a Simone pode vir aqui falar sobre autoimagem? Para os meus mentorados aqui, onde que eu teria que ir naquele momento. Era a oportunidade. Era a oportunidade. Aí o Fábio falou: você consegue? Eu falei: consigo, porque eu estou pronta. Então eu já cheguei naquele lugar falando isso. Eu falei: olha, eu estou aqui hoje porque eu estava pronta. Porque eu tive esse convite, recebi esse convite. Se eu não tivesse pronta para essa oportunidade, não só pronta nas vestes, né, na roupa, pronta também no conteúdo. Sim. Então, eu falo que a gente tem que estar pronta em todo o tempo. Você tem que estar pronta tanto no seu conteúdo quanto na roupa. Sim. Porque aí, a hora que aparecer a oportunidade, você vai. Bíblia, a gente começou a falar aqui, né, sobre versículos bíblicos. Biblicamente, tem algum outro texto que você também usa para reforçar? Porque as pessoas acham que isso não é espiritual, né? Que esse estar pronta de fora, na parte de fora, não tem nada a ver com dentro, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem alguns versículos, alguns outros textos que também te conduzem? Tem. Cânticos 4:7. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Então, em Cântico dos Cânticos também, quando ele elogia a amada, que ela é toda linda, ela não devia estar desarrumada, desorganizada. Que eu falo que Deus é um Deus de ordem. Então, a nossa imagem, ela precisa estar organizada. E a gente tem que estar organizada. Sabe quando você olha para a pessoa, ela está meio desorganizada na imagem? Geralmente, a vida dela também está desorganizada. Então, é importante a gente manter uma ordem. Quando o amado fala para ela que ela é toda linda e que não há defeito algum, eu creio que ele está vendo uma mulher que é uma mulher virtuosa, Sim. É uma auxiliadora idônea, é uma mulher que se veste bem, é uma mulher que se porta bem, porque as nossas vestes, elas falam muito, elas também são uma linguagem, né? É uma forma, é uma comunicação que a gente tem para o outro, que a gente diz para o outro. E nós somos templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar desse templo mesmo. Eu sempre penso isso, eu falo, eu carrego o Espírito Santo para onde? Eu carrego ele como? Como que eu estou indo para esse lugar, para esse ambiente? Essa pergunta, gente, olha só, faça para você aí. Eu carrego ele como? Que pergunta? Que pergunta. Simone, e como conseguir conectar esse eu interior com esse eu exterior? Por onde começa, né? Às vezes a pessoa, igual a gente está falando aqui, ela está desorganizada por fora porque ela está desorganizada por dentro, né? Mas e quando assim ela já entende isso e ela precisa começar? Como começar a conectar isso? Ou às vezes a pessoa até assim
é alguém que aparentemente está tudo bem, mas ela realmente não consegue pôr para o lado de fora aquilo que ela é. E não trazendo para as pessoas, de fato, essa visibilidade da essência dela interna. Por onde começar? O que fazer? Eu acho que começa primeiro com uma mudança de mentalidade. Ótimo. Né? Precisa mudar a mentalidade com relação a isso, buscar o conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo sofre porque falta o conhecimento. Então, buscar o conhecimento disso e ter pessoas como referência. Quem é sua referência de elegância? Tem um aplicativo também, o Pinterest, que eu gosto muito. Sim, você conhece? Conheço. E ali você pode separar alguns looks que você gosta. Você entra lá, você coloca looks casuais, E se looks pra descobrindo, festa. né? Isso, você Ali. monta uma pastinha e ali você já vai entender um pouquinho qual que é seu estilo. Eu gosto muito de fazer isso também para me inspirar. Às vezes a gente não sabe o que usar em algum lugar. Você pode colocar ali looks para festa e se inspirar naquilo ali e comprar de acordo com o que você pode. Muito legal, porque aí você vai abrindo possibilidades na sua mente, né? Com o que às vezes você tem dentro de casa e você nem sabe que você pode criar, né, looks diferentes. E me fala um pouquinho aqui, você falou sobre essa questão de elegância, de estilo. Às vezes a pessoa ela quer estar bem vestida, ela quer estar elegante, mas ela não se vê, às vezes, num terninho, às vezes ela não acha que aquele é o estilo dela, às vezes o estilo dela eu sou mais despojada. É possível, dentro de diversos estilos, você encontrar uma decência, encontrar algo que te represente ali? É possível ser elegante em todos os estilos. A gente tem 7 estilos universais que são trabalhados, mas tem pessoas que trabalham com 10 estilos. E nós transitamos entre 3 estilos, mais ou menos. A gente não tem um estilo só. Geralmente, um estilo é a sua base. Sim. Eu tenho, por exemplo, o estilo elegante, é a minha base, que eu gosto muito do clássico, mas eu tenho o contemporâneo, que é um pouco de modernidade, que é onde às vezes eu uso um max colar, né? Um colar mais... Sim. É um colar maior, acessórios você quebra maiores. um pouco, assim, Fica mais moderno. E qual que é o outro? Fiquei curiosa. E o outro é romântico, por causa da voz. Ah, que legal. O romântico, ele não é só roupa. Então, na verdade, a elegância e o estilo, ele está de acordo com a sua personalidade. Muito bom. Olha aí, gente, que dica boa. Porque minha voz é mais mansa, né? Então, assim, isso remete ao estilo romântico meu, na voz. Sim. Na delicadeza. Quais são esses estilos? Você falou aqui de 3. É romântico, dramático, elegante, esportivo natural. O sexy, mas o sexy, gente, calma, que não é nada, não é vulgar, Sim. tá? É um estilo que gosta mais de couro, às vezes um vestido midi mais justo, Sim. roupas mais estruturadas no corpo. O sofisticado e o clássico. Muito legal. Esses são os 7... São os 7 universais. Universais. E normalmente a pessoa tem um base e ela pode transitar entre 3. Porque, por exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa e ela é muito romântica e às vezes ela é uma advogada, ela não pode, o romântico não pode ser o prioritário dela, Sim. a base. Porque senão ela vai ficar uma pessoa muito fofa. E ela então ela tem que ter mais autoridade. Ela precisa passar mais autoridade para as pessoas. Aí ela pode usar um outro estilo, que de repente é o clássico, que são cortes mais retos. E os cortes mais retos, eles demonstram mais autoridade, mais sofisticação. O romântico, ele é mais acessível. Que interessante. Porque tem linhas mais curvas, então babado, flor, igual o brinco que você tá às vezes um pouco arredondado, isso demonstra mais acessibilidade. Os óculos mais arredondados. Olha... Então, gente, dicas boas aqui, hein? Eu acho que eu vou continuar nessa linha das dicas. Simone, que dicas, por exemplo, você daria para alguém que já entendeu que precisa fazer esse alinhamento do eu interno com o eu externo, né? E precisa começar, mas às vezes não tem recursos. Você deu uma dica muito boa aqui, eu acho. O Pinterest tem também começar com autoconhecimento, pesquisando, estudando. Isso. Mas quais outras dicas práticas assim você daria? Então, essa questão do Pinterest eu acho que ajuda muito. E ver quais cores você gosta, qual tipo de comida você gosta, qual tipo de decoração. Sim. Tudo isso tem a ver com o nosso estilo pessoal. Interfere, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de carro mais esportivo, geralmente é aquela pessoa que gosta de trilha. Então, ela não vai ser uma pessoa que tem um estilo clássico, elegante. Às vezes, ela não quer dizer que ela não seja elegante. Ela pode ter um estilo esportivo, natural,
e ser elegante, que é o que você tinha até me perguntado. Sim, sim. Tem como ser elegante em todos os estilos. Você pode ser elegante de tênis, calça jeans e camiseta branca. Sim. Só que tudo depende, você tá com uma camiseta bem passada, uma calça que não é toda rasgada, uma calça reta. Pode ser de uma loja de departamento. Sim. Não precisa ser nada muito caro. Tem como ser elegante sem gastar muito, que é o que as pessoas mais me perguntam. Sim. Agora, eu particularmente, gente, eu quero assim, eu acho que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, né, Simone, porque tudo, gente, que é bom tem investimento, tudo. Um casamento, para ele ser um casamento bom, tem que ter investimento. A gente quer algo bom para os nossos filhos e a gente investe. E a gente, às vezes, tem dificuldade de investir naquilo que você acha que é superficial. Por isso que eu acho que a Simone falou algo maravilhoso de começar mudando a mentalidade, porque às vezes você acha que comprar uma roupa ou até investir num profissional que pode ajudar você a se entender nessa totalidade, que você acha inicialmente que é só por causa de estilo, mas é muito mais além. A gente está vendo aqui o quanto que isso interfere e mostra muito sobre você, sobre quem você é, sobre sua personalidade, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com o mundo. E aí, às vezes, você fica nessa mentalidade, isso é superficial, eu vou gastar dinheiro com algo superficial. E a gente está vendo aqui que não é bíblico, é importante, fala sobre você, fala sobre também o seu propósito, fala sobre o seu trabalho, como as pessoas vão te enxergar. Não tem nada de superficial aqui, por isso que eu acho que é tão importante a gente realmente abrir a nossa mente e entender que vale a pena investir. Isa, mas eu não tenho condição. Gente, hoje em dia tudo é tão mais fácil, né? Graças a Deus, antes a gente falava de algumas realidades que eram realmente inacessíveis, mas hoje a gente tem tantas possibilidades, né, Simone? Tantos profissionais aí que também, assim, são acessíveis, pessoas que têm também como uma missão de vida. Eu acho que a gente precisa realmente sair dessa bolha. Então, deixa eu ver o que é mais barato, deixa eu ver então o que eu consigo fazer com menos, né? E a gente realmente investir naquilo que a gente entende que é importante. Você é importante, então invista em você. Então começar mudando a nossa mentalidade. Eu falo que barato é o que você não usa. É verdade. Barato não, caro. Caro é o que você não usa. Então, assim, a pessoa, tá com promoção, vou comprar 5 blusas iguais. Só que se você não usar, ela ficou cara. Era melhor você ter juntado o dinheiro dá 5 comprar de uma que você usa do que comprar 5 e não usar. E essa coisa do barato, porque eu fiquei pensando assim quando você falou, né? O barato, gente, às vezes você usa uma vez e aquilo já se desfaz. Então, às vezes era melhor você ter comprado uma peça, uma coisa um pouco melhor, que você ia ter durabilidade. Dura uma vida. Dura uma vida. Né? E, assim, é importante também a gente ir atualizando as roupas, né? E tem várias, hoje em dia tem brechós, hoje em dia tem bazares, tem tanta opção. Na internet, as informações estão no Instagram, eu coloco muita informação ali, caixinha de pergunta. E tem outras consultoras também maravilhosas que dão muitas dicas. Então, tem muita coisa na internet que é acessível, que é de graça mesmo. Sim. Que a pessoa pode entrar ali no YouTube, tem cursos, tem palestras, tem tanta informação. Então, eu acho que quem não quer é que não muda, que hoje em dia, se a pessoa buscar, ela consegue. Dentro desse tema, Simone, com tudo que você já viu e já teve que lidar, o que você acha mais desafiador? Que você já lidou, talvez um caso de alguma pessoa que te procurou, ou uma realidade que você acha assim, nossa, isso aqui eu acho que é bem complexo quando alguém chega com esse perfil. Então, eu já tive clientes, atendo muito cliente fora. E nesses países árabes, eu já atendi algumas. É mesmo? E para mim, são as mais desafiadoras. Porque Olha, é uma outra realidade, né? Eu tô atendendo uma cliente, inclusive, que está no meio de uma guerra mesmo, literal. E eu tenho que... Só que, ao mesmo tempo, ela atende online, então ela quer se arrumar. Olha que realidade mais diferente. Assim, bem diferente. Muito diferente do que a gente vive. Então, eu sei que, às vezes, ela tem uma mentalidade um pouco mais fechada. Ela quer mudar, mas, ao mesmo tempo, a realidade dela é tão diferente que ela não se permite. Então, para mim, tem sido um desafio. E o que eu faço quando eu estou nessa situação?
Eu uso, né, assim, meus dons do espírito mesmo, de como pastora. Sim. Eu falo, eu esqueço um pouco dessa questão, às vezes, da roupa e trabalho muito o lado da pessoa espiritual. Trabalho essa parte do coaching de imagem, de entender o que está acontecendo com ela primeiro, o que ela precisa, qual que é o problema interno, para depois ela se abrir para a questão da roupa. Porque se eu for só para a roupa, naquele momento ali, porque ela te procura por uma coisa que ela quer, mas às vezes não é o que ela precisa naquele momento. E a gente tem que ser sensível para entender o que a pessoa precisa. Sim. Aí, às vezes nem ela está enxergando isso, né? E a gente precisa, por exemplo, ela já me procurou querendo uma coisa, eu falei, não, você não precisa nem pagar isso tudo, porque você não vai precisar disso tudo. Você precisa, assim, de 2 pontos só, nessa realidade que você está vivendo. Porque ela ia ganhar um prêmio em outro lugar, então ela precisava de uma coisa muito pontual. Não ia ter necessidade de eu fazer todo o trabalho com ela. Quando a pessoa não está satisfeita com o corpo dela, o que fazer, Simone? Porque parece que a gente vai vestindo e nada tá bom, né? Isso é o que mais acontece. Né? Essa questão do corpo, eu acho também que é muito da comparação. As pessoas comparam muito na internet. Quando você começa a comparar muito com as outras, você vai ficar cada vez mais insatisfeita. E tem como você entender seu corpo, valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E quando eu falo de valorizar, não é mostrar. Sim. Não é ser vulgar. É usar, por exemplo, você tem um pescoço bonito que você gosta, então você pode usar uma golinha V, colocar um colar que valoriza seu pescoço. Às vezes você gosta de mostrar, de colocar um brinco maior, você valoriza essa parte. Né? Tem um cabelo bonito, gosta muito do cabelo, então você vai valorizar seu cabelo. Se você tem um ombro muito estreito, você pode usar um blazer com uma ombreira maior para equilibrar o quadril, que às vezes o quadril é mais largo. Então, traz um equilíbrio. Usar roupas monocromáticas que vão deixar a pessoa mais alongada. Ela vai olhar o cinto para marcar a cintura, ficar mais feminina. Tudo isso faz diferença, porque às vezes ela já tem um ombro largo, coloca uma roupa que aumenta o ombro e ela tem um quadril muito estreito, vai ficar desproporcional. Ela vai se enxergar, aí que ela não vai gostar mesmo, né? Ela vai se enxergar maior do que ela tá. Então, ela vai ficar mais insatisfeita. Nem tudo que a gente está vendo, às vezes, vai ficar bom em você, né? Você está vendo ali, é uma referência. É uma referência. Você gostou, mas às vezes não vai ficar bom. Aí você tem que ir entendendo o seu corpo e vendo o que vai valorizar mais, né? E eu falo para pegar de referência também, até nas redes sociais, pessoas que se parecem com você. Maravilha, essa dica é importante. Porque, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver com aquele tipo físico, com a idade, ela pega uma referência de alguma influência que não tem a ver com a realidade dela. Então, olha para a sua realidade e se inspira em pessoas que se parecem tanto fisicamente quanto na idade, no estilo de vida. Aí, muito bom essa dica. Porque ela vai ficar muito mais satisfeita. Ai, gente, o tempo está acabando. Já? Já, Simone, é tão rapidinho. Passa muito rápido. Então, nós vamos para o nosso momento final e aqui a gente tem 2 brincadeiras. A primeira delas é relacionar o nosso tema com alguma coisa desse cenário e eu estou escolhendo esse painel aqui, Simone. Então, se você quiser relacionar esse painel com esse tema aí, o que você teria para nos dizer? É o vaso. Né, que eu falo que a gente eu tenho falado muito sobre isso, eu até vou fazer uma imersão que chama Nas Mãos do Oleiro. A gente é um vaso nas mãos do oleiro, né, e é ele que nos molda todos os dias. Jeremias 18 fala isso, eu amo essa passagem bíblica. Então, que você possa se deixar ser moldada por ele. Amém. Deixar ele se tornar um vaso perfeito para ele, para ser usado por ele. Eu amo o vaso, eu olhei para o vaso, eu lembrei. Ai, vaso é bom demais, né? Porque dá pra gente, biblicamente, né? Nós somos um vaso. Então, querida, deixe o Senhor moldar você, a sua mente e o seu corpo. E para encerrar, Simone, um livro. A Bíblia. Uma prioridade. 2, Deus e minha família. Uma qualidade. Disciplina. Um desafio. Ser organizada. Uma cor. Nude. Uma comida. Salada. Você acredita? Acredito que eu amo salada. Um lugar. Minha casa. Uma pessoa. Meu marido. Um versículo. Aquele que começou a boa obra, fiel para terminar até a vinda de Cristo Jesus. Amém. E uma mensagem final para quem está assistindo. Seja resiliente. Seja generosa com você, com quem você é e não perca a sua essência. Se inspire nas pessoas, mas tenha sempre a essência de Cristo em você, porque quando você sabe quem Deus é, você automaticamente vai saber sua real identidade de quem você é.
Amém, gente. Vamos encerrar por aqui. Simone, muito obrigada por esse tempo tão precioso. E, querida, vá brilhar a sua essência em nome de Jesus. Até o próximo.